Ora, sejam bem-vindos a mais um podcast Estrelado. Meu nome é Vasco Estrelado, podcast de fotografia. Hoje temos aqui um convidado de alto gabarito, digamos assim, um fotógrafo conceituado. Ele já estava a fazer cara esquisita, diz que não, quem é, pelo amor de Deus. Hoje vamos ter aqui um podcast um bocadinho diferente, tenho aqui umas perguntinhas mais preparadas para ver se conseguimos sacar informações aos cachos. Agora vou começar a ter sacar dicas e coisas para ver se a gente aprende qualquer coisa. Ivo, bem-vindo. Obrigado. Olha, vou-te só pedir que fales o mais próximo possível do microfone. Eu também vou aqui... Falar lá, por favor. Não, está tudo. Agora assim é que está. Agora está a olhar para mim, exatamente. estou a olhar para ele. Porque eu já estou muito habituado em falar próximo. E depois a malta vai no carro e está a ouvir o estrelado baixa. Depois tu falas baixinho e eles aumentam. E depois vem o estrelado bom. Tu ouves do podcast, és seguidora? Ouço o podcast. Olha, viste. Comecei no Covid com a história da pandemia, toda a gente começou a ouvir podcast, eu também comecei a ouvir e fiquei super fã porque faço muitas horas de viagem. E então, hoje estou em Lisboa, são 2h30 para cá, 2h30 para lá, são 5 horas do meu tempo sentado num carro simplesmente a ver paisagem. Não é o que eu faço também ao ouvir podcasts. E então que faço isso, ouço podcasts. Fantástico. Vieste de Aveiro de propósito, tivemos que arranjar aqui uma agenda. Cá estou eu. Para podermos estar mas cá estamos, 6 da tarde e tal, loucura, trânsito. Olha, para quem não te conhece... Quem sou eu? Quem és tu? Sou o Ivo, sou fotógrafo de arquitetura. O que é que eu te posso dizer mais? Sou obcecado, sou picuinhas, sou exigente, sou tudo isso que cria problemas drásticos na fotografia, não é? No grau de exigência que nós temos connosco e com os outros. Estás sempre em constante luta? Sempre. Nunca um gajo insatisfeito. Não, nunca. Eu neste momento, como trabalho com outras pessoas, tenho mais pessoas comigo, o que eu faço muitas vezes é dizer, ok, está bem, mas no meu fundo estou a dizer, pá, estás-te a roer? Mas sei que está bom, percebes? Só que é a cena de queremos sempre mais. Sabes que o ótimo é inimigo do bom, não é? Sei. E depois é quando um gajo estraga. Mas fala-me uma coisa, tu começaste com jornalismo, pelo que eu vi aqui no teu site. Eu estudei no Instituto Português de Fotografia no Porto, fui fotojornalista durante 2 anos e meio, depois comecei a fazer parte corporativa para marcas, não é? Produto, retratos corporativos, depois comecei a entrar no vídeo institucional, sim, comecei a fazer assim, uma série de coisas, porque trabalhamos com agências, as agências criam muita coisa, apanha tudo o que é. Por isso eu passei essa transição e ao mesmo tempo estava a tentar pôr uma perna dentro daquilo que eu realmente queria fazer, que era a fotografia de arquitetura. Mas como eu não sou arquiteto, quando vamos bater à porta de um ateliê de arquitetura, há muitos anos atrás era assim, a primeira pergunta que te faz é, mas é arquiteto? E eu, não. Então você não percebe nada disto. Pronto. E então, sim, enquanto estávamos de um lado, estava a tentar equilibrar a fotografia, que realmente eu sou fotógrafo, e depois a tentar entrar num nicho, que era um nicho, hoje em dia também é, mas pronto, é um bocado mais aberto, qualquer um consegue fotografar arquitetura de uma forma generalista, mas é mais fácil entrar hoje em dia do que era há muitos anos atrás, não é? Para ti há uma diferença entre fotografia de arquitetura e imobiliária? Sim. Tipo, aquela coisa. Não tem nada a ver, não é? Nada a ver. Não. São fotografias de espaços. Mas há quem ache que é a mesma coisa. Nada a ver. Porque assim, a fotografia de promoção imobiliária eu considero que é uma fotografia de produto. Estamos a fotografar um produto, aquilo tem que ser vendido. A fotografia de arquitetura pura e dura é um bocadinho mais artística, porque há um nosso lado de interpretação, mas também há o lado do arquiteto, não é? Que ele também tem a visão dele e nós temos que a conseguir representar. Por isso há aqui uma dualidade. Bem, tivemos aqui um problema técnico, o gravador deixou de gravar e perdemos o áudio, portanto interrompemos literalmente. Aliás, eu acho até que na edição deixei um bocadinho tu a falares sem som, e espero que te lembres o que é que estávamos a falar, porque entretanto passou meia hora, nada, cenas, não é? E entretanto falamos de 1000 coisas no meio disto. E entretanto falámos e tivemos aqui em off a carregar aqui umas coisas e tal. Então vou recorrer aqui à minha cábula das perguntas. Quando tu decidiste criar o teu estúdio, qual é que era o objetivo de teres um estúdio? Quando foi a seguir a arquitetura? Não. A arquitetura é a última. Okay? É a última. Seguir ao fotojornalismo. Vou-te contar a história só para perceberes. Eu comecei com um cliente de lingerie. Exato. E ele, precisamos de umas fotos de produto e tal. E eu, ok, vou fazer isso em casa.
não é? Um quarto tinha lá, comecei a montar, já não tinha fotografado estúdio no IPF, tinha aprendido estúdio, mas na realidade não praticava, não era uma coisa que eu fazia. E então começou por aí. Comecei por fazer fotos para uma revista de lingerie íntima, não é? E acabou porque estava dentro do fotojornalismo, também fazia os eventos, depois veio o produto, depois isto é fixe, produto e tal, ok. Depois comecei a fazer catálogos, depois de repente vem mais um cliente, epá, já não consigo estar a fazer fotojornalismo, estar a fazer produto e marcas, etc. Então fui para as marcas e sim, comecei a contratar pessoas. E foi aí que arranjaste o estúdio então? Montei o estúdio, o nosso primeiro estúdio era, sei lá, 50 metros quadrados, éramos 2, depois passamos a 3, depois já entrou o vídeo também, porque era uma coisa que as pessoas estavam sempre a pedir, adaptaste E estamos a falar em que ano? 2012, se calhar, por aí. Sim, mais ou menos por aí, sim. E depois fiquei com o estúdio até 2019. E agora, como é que daí Vem para aqui. vem a arquitetura? Porque entretanto já não tens o estúdio, não é? Já não tenho estúdio. Fechei o estúdio, mandei toda a gente embora, despedi-os. Final, antes Pagaste tudo o que devias? Não, paguei tudo. Ao cêntimo. Se alguém tiver a reclamar... Perguntas tu. O que é que tu havias dizer em público, não é? Não. Não, fiquei a dever de alguns gajos. Não. Ninguém. Não, mas fechei antes do Covid. Por isso, eu não sabia que vinha o Covid, fechei. Sim. Ganda feelings. Sim. Foi tinha que ser. Foi alguém que me disse agora. Mas foi tipo antes quê? 7 meses. Olha. Sim. Já estavas constipado, se calhar. Não. Estava doente, não é? Já estava com febril. Não, o estúdio surgiu com uma necessidade de dar resposta a clientes. Mas depois foi a arquitetura que começou a crescer, foi a mesma coisa? Sim, foi em simultâneo. Porquê? Como eu comecei a ter pessoas a fazer fotografia de produto, eu comecei a ter tempo e eu só fazia basicamente a parte de direção criativa, digamos assim, e a parte comercial. Não é? E fotografava tudo que era na rua com clientes, porque os clientes queriam-me a mim. Tudo que era interno, produto vinha, estava lá a equipa fazia e eu fazia a minha parte fora de estúdio. Como depois comecei a ter mais tempo, porque já tinha equipa dentro e fora, e eu de fora, fui começando a entrar dentro da fotografia de arquitetura através das construtoras. Pela parte também institucional, que vocês precisam de fazer uns outdoors, precisam de fazer os andares modelos, comecei por aí, até que depois uma coisa cruza-se com a outra, não? Os arquitetos começaram a ver, mas este tipo até fotografa umas coisas fixes, e depois já ia aos ateliês e já não dizia que não era arquiteto, desviava a conversa, não é? Mostrava o meu trabalho e as pessoas, está aqui. Já tinhas portfólio deu-te no fundo uma garantia. Acabou por ser também parecido comigo. Eu também nunca aliás, para além de não ter nenhum curso, nem do IPF, nem de lado nenhum de fotografia, eu chegava aos clientes e mostrava o portfólio e eu chegar, ok, eu quero fotos destas, então pronto, então está feito. Quer dizer, era o meu, e pronto, o facto de eu ter trabalhado na Turbo, que foi o primeiro carro que eu fotografei na vida, foi para mandar fotos para a Turbo, para eles verem se eu tinha qualidade para ser fotógrafo de carros. Eu nunca tinha fotografado um carro na vida. Mandei as fotos, esperei 6 meses para mandar. Então manda lá isso. Não sei se estão boas. Está bem, mas manda na mesma. Mandei. Isto está muito bom. Está espetáculo. Olha, para a semana vais fotografar um F40. E eu, ups. Agora. E foi assim. Portanto, e depois ao ter o portfólio ajuda muito. Isto para a malta perceber que nem sempre é preciso ter o mesmo percurso. E ter realmente um portfólio é uma coisa que te ajuda, porque a minha dúvida era exatamente essa, que era, tu falaste que então, mas não é arquiteto, não percebes nada disto, não é? Mas como é que tu aprendeste a perceber disto? Da arquitetura? Assim, eu gosto muito de arquitetura, porque também queria ser arquiteto, acabei por não ir por questões monetárias, meus pais não conseguiam, por isso eu tomei uma decisão de não ir, não ir estudar arquitetura, mas a arquitetura estava no meu ADN. Eu sinto que está perfeitamente no meu ADN, porque eu estou num espaço e estou a olhar para a arquitetura, não estou a olhar para mais nada, ok? Não para as pessoas também, mas interessa mais o edifício, a luz, a materialização das coisas, e isso sempre me sempre fascinou. E eu tenho muitos livros de arquitetura, sempre li muita coisa, ia a conferências de arquitetura para ouvir os arquitetos a falar, como eles pensavam, essas coisas todas, e isso acabou por me fortalecer um bocadinho o meu conhecimento do que é arquitetura. Porque tu tens, quando fazes um trabalho para um arquiteto, tu tens que tentar captar a visão que ele teve para aquele projeto. Isso é uma coisa que tu fazes em conversa com eles? Como é que explica um bocadinho o processo? Sim. Entra um arquiteto em contato contigo, olha, tem este projeto. Sim, o que nós fazemos depende um pouco do projeto. Se vimos que é um projeto demasiado complexo, eu intervenho no início.
Se não, eu só descubro o projeto e o ateliê no próprio dia. Ok? Tipo hoje. Esse é um dos casos, não é? Eu conheci o ateliê hoje, entrei hoje, só conheci a obra hoje. Não estou a O perceber. ateliê de arquitetura que eu fui fotografar hoje. Ok, claro, está bem. E então eu entrei lá, só os conheci hoje, só vi a obra hoje. Tenho alguma informação, porque a minha equipa recolhe essa informação, para eu faço o meu trabalho de casa, mas é uma coisa, abro, valido, ok, isto eu tenho que perder algum tempo, preciso reunir com ele. Se não, no próprio dia falamos. E ele explica-me a visão dele, o conceito, e eu depois tento representar aquilo em imagens, basicamente. E pões o teu cunho, pessoal, sempre. Tentas às vezes dar-lhe sugestões, olha, e se a gente fizesse aqui uma coisa mais para este, o que é que há? Isso eu faço naqueles que falo antes, que é tipo, pá, vamos pôr aqui uma pessoa, vamos trazer um carro, isso para construir uma história, digamos assim. Se for simplesmente uma parte mais documental do que estiver lá e do que acontecer, aí não, aí pronto, estamos lá, vamos fazendo coisas, eu vou dando bitites, como eu costumo dizer, e as pessoas comentam um bocado das minhas loucuras, acabam por aceitar. Eu de repente, mas tenho uma história incrível, que fotografei o restaurante 24 em Guimarães e estávamos a fotografar e eu em tom de brincadeira disse, fixe, porque o arquiteto estava-me a explicar que o conceito do restaurante veio de uma visão que ele teve de uma paisagem do Japão em que havia um nevoeiro, não sei o quê. E ele disse, giro, então era isto estar cheio de nevoeiro. O proprietário estava lá e disse, eu tenho uma discoteca aqui ao lado, posso ir buscar uma máquina de fumo. Fazemos, eu disse, bora, percebes? Brutal, pronto. E são estas coisas às vezes a casualidade que me trouxe o fotojornalismo, não é? A espontaneidade de chegares lá e resolves um problema. Yeah. E é isso que eu gosto e que me fascina quando eu vou ao espaço, porque se eu for ao espaço, conhecer o espaço, quando eu vou a segunda vez já não me fascina tanto, percebes? E depois a minha paixão, feeling, né? sou do muito. Mesmo as minhas imagens, às vezes, não estou a dizer todas, mas 90% do meu trabalho, muito dele tem um outro lado de paixão, de emoção, daquilo que eu estou a sentir no momento. E isso acho que é importante. Se tu fotografares num dia e depois 15 dias depois fores lá, já sai. Não vais, mas não imagina, ou seja, seria diferente. Completamente diferente. Tanto que nós temos alguns casos, às vezes, aconteceu por acaso este ano 2 vezes, infelizmente, que é, eu fui fotografar, o tempo de repente mudou. Yeah. E eu estava a fotografar e o arquiteto, eu lembro perfeitamente o arquiteto e o dono da casa estavam a olhar para mim, mas está tudo bem, assim, não está o feeling, não estou cá, isto não está a correr bem, eu vou ter que ficar outro dia. E os caras se olhavam para mim, pronto, eu posso, e eles, pode, sim. Cancelamos a sessão, voltei, e as fotos ficaram bem melhor. E quase 90% da reportagem veio do segundo dia que eu fui, porque o primeiro não fazia sentido para mim, não fazia sentido, e também não fez sentido para eles olharam para aquilo e disseram, realmente faz toda a diferença, a luz, o feeling que tu estás, é aquela coisa, se não estiveres bem disposto e estiveres a fotografar, não é fixe. Eu estou a ouvir falar e estou a ficar satisfeito porque eu passo muito por isso. Eu quando fotografava os carros, já acontecia que era o facto de estar a sol e entretanto começa a ficar encoberto a meio da sessão, ou vice-versa, do tipo, já fotografei metade, a luz estava uma treta, mas só temos hoje para fotografar, entretanto a luz abre e eu, malta, esquece, vamos ter que fotografar tudo de início porque isto agora é que está bom. E eu mas já estávamos quase a acabar, pois temos pena, vamos jantar mais tarde. E depois é, quando estou a editar, se estiver a editar, porque sou obrigado, vou-me logo embora. Por isso é que eu tenho muita dificuldade em dar prazos ao cliente na edição de fotografia, porque se eu não estou na mood, aquilo não sai. E depois, porque é um processo artístico, não é? E eu, por acaso, ainda hoje estava a falar com um fotógrafo, antes de ir para aqui, e ele perguntou, quanto tempo é que tu demoras a entregar os trabalhos? E eu, 30 dias. Mas tu não tens uma editora? Eu tenho uma editora, mas se eu vou dizer ao meu cliente que eu edito isto amanhã e lhe entrego, qual é a minha responsabilidade do trabalho que eu lhe estou a entregar? Eu tenho que ter a certeza que é aquilo que eu quero, que aquilo vai realmente representar a obra dele, e então para isso eu preciso de tempo. Às vezes, hoje estou cansado, não estou com cabeça para estar a ver isto. Olha, hoje estou fixe, vou-me sentar no computador uma horita a ver isto com calma, a analisar, perceber se faz sentido, se não faz sentido. Todas as minhas imagens, apesar de eu ter editor, a ter uma editora, a Diana, eu passo todas as fotografias, passam por mim. Claro. Independentemente disso, eu tenho que dar o mood inicial, eu tenho que dar 10, 15, 20 fotografias com o mood do que eu quero daquela sessão. E ela depois faz o resto do trabalho. Vai atrás. E eu depois valido tudo o resto. Por isso é um processo que não pode ser, acho eu, que não deve ser feito de imediato.
aquela coisa que estávamos a falar do fotógrafo de arquitetura e o fotógrafo de promoção imobiliária. Yeah. Eu percebo o fotógrafo de promoção imobiliária que tem que sair no momento de entregar quase a pena, olha, tome lá, obrigado, para e continuar vender, para... Exatamente, porque é uma coisa que tem que ser rápida. Pronto, é quase como este fast food ou ir a um restaurante gourmet. Pá, são duas experiências diferentes. Não, são as duas iguais, no fim sais com a barriga cheia, está tudo bem, mas são experiências diferentes. Pronto, é só um bocado o nosso papel também. Tu, entretanto, tiraste formação no IPF do Porto e agora és professor no IPF do Porto. Agora estou meio ausente. Sim, mas já deste lá a formação. Durante muitos anos. Sim, durante muitos anos. Mas disciplina, fala-me um bocadinho. Só dava fotografia de arquitetura. Ok. Porque eles têm o curso profissional, o geral, não é? Que tem várias, tem a parte inicial, o primeiro ano, que é mais técnico e prático. As bases, não é? As bases, não é? E depois passam para as especialidades, que é fotografia de produto, fotografia de retrato, fotografia de arquitetura. Okay. E eu entrava nessa parte, fotografia de arquitetura, ensinar e os alunos. Quais eram os teus principais objetivos para ensinar alguém em fotografia de arquitetura? Eu se calhar era um professor um bocado atípico, acho eu, porque eu, apesar deles, por exemplo, eles tinham a disciplina de orçamentação. Eu dentro da minha aula dava orçamentação, ok? Porque eu acho que cada área tem uma forma de fazer um cálculo diferente. Pronto. A base é a mesma, mas depois a forma como tu apresentas o produto ou o serviço tem que ser diferente. O cálculo é o mesmo. Hora, valor hora, essas coisas todas. Há quem não acredite nisso, mas pronto. Olhando para um negócio como ele tem que ser, é valor hora, há um valor de estrutura, todas essas coisas que no fim vai dar um valor. Que tu até podes não mencionar o valor da hora. Eu não menciono, como é óbvio, não é? Mas fazes contas à hora. Exatamente. Pronto. Mas depois o que tu fazes, sim, é uma apresentação daquilo como deveria ser feito, vendido o produto ou o serviço, não é? E isso eu fazia na minha disciplina. E depois também fazia, que eu acho que é fundamental, que é a prática, não é? Foi um dos motivos pelo qual eu ter-me ausentado um bocado de lecionar, foi por isso. Foi porque veio o Covid, tudo para casa. Como é que eu ensino fotografia de arquitetura em casa? A mostrar fotos não chega, não é? Vamos um dia... Não, a experiência da fotografia de arquitetura é na obra. É falarmos, é trazermos um arquiteto, explica-nos esta obra. Não é? E ele vai-nos explicar e nós vamos estar a ouvir o que é que ele está a olhar e a ver. E isso vai nos ajudar a nós a interpretar, ou arranjarmos uma forma de interpretar aquilo que ele está a dizer numa imagem. É quase como um fotojornalismo, não é? O jornalista chega lá, eu estou a ouvir a entrevista. Estou a ouvir ele entrevistar alguém. Vai falar sobre um assunto. Eu já estou a imaginar criar imagens para aquilo que ele está a dizer. Ou seja, o storytelling é uma coisa que também é importante para ti? Sim. Contar ali um bocadinho. A história ganha sempre, não é? Sempre. E mais do que a imagem. Mais do que a imagem. E tu mesmo em arquitetura a fotografar objetos estáticos que não se mexem... Como é que tu tentas personagens, o nome? Sim. E também és inspirado pelo aquilo que inspirou o arquiteto, basicamente, não é? Sim. E pelo próprio lugar, não é? As pessoas, o momento, o dia. Por isso é que eu passo... por isso é que, pronto, mais uma vez, mais uma diferença entre a fotografia de promoção imobiliária e a fotografia de arquitetura. Eu acho que se deve passar o dia todo na obra, porque a luz vai mudando, por consequência a arquitetura também muda. Apesar de mas o edifício é o mesmo. Não, ele está estático. Mas a luz faz com que ele se mexa, digamos assim. Por isso também permite que de repente tens ali um objeto que fica, não deixa de ser inanimado, digamos assim, e passa a ser animado. Não é, não é só a Golden Hour que funciona. Não. Para mim não é. Por isso eu sou dos primeiros a entrar e o último a sair. Não é? Eu tenho situações em que eu acordo as pessoas, em que vou lá bater à porta, bora, tudo a sair de casa, bora, toca a sair, porque eu preciso começar a fotografar, e também quando eles querem, já me estão a dizer, queríamos ir dormir, esperem mais um bocadinho. Pronto. Tenho situações destas. Porquê? Porque gosto de estar a... E fotografas durante o ano inteiro, ou tens preferência por uma altura do ano? Eu gosto mais destes dias, transição outubro, fevereiro, março. Porquê? Porque há chuvas, o clima fica mais limpo e conseguimos ter as fachadas limpas, os vidros limpos. Sim. Menos agosto atmosfera. É um péssimo mês para mim. Tudo laranja. Sim. O céu é uma treta, não tem piada nenhuma. Não tem piada nenhuma. Percebeste? Portanto, é as camadas da atmosfera que têm temperaturas diferentes, que fazem ali uns degradês também interessantes, as nuvens que também ajudam. Tu vais para o país inteiro, não? Sim. Mas tens mais clientes para o norte ou não? Sim, tentamos ter o máximo no norte, mas também te posso contar a história, não é? Eu antes do Covid viajava muito. Depois, quando veio o Covid, comecei a perceber que... Isso que era um bocadinho antes. Porque o meu filho... Eu tenho 2 filhos, não é?
O Rodrigo, até aos 2 anos, eu fui um pai meio ausente, não é? O meu filho nasceu e eu no dia a seguir fui trabalhar durante 3 meses fora, não é? Por isso, sou Então, deste isso género. não é meio. Exato. Não é meio ausente. É Exato. filho de pai, porque no segundo dia já não tinha pai. Mas foste lá conhecê-lo. Mas fui lá dizer, olá, tudo bem? Tchau. Pronto, e então, como senti essa ausência, tomei a decisão de dizer, ok, tenho que começar a fazer coisas mais aqui, esquecer que pá, o mundo já tinha viajado, já tinha conhecido muitas coisas, já tinha feito muitas coisas. Eu nunca ambicionei isso, foi consequência do trabalho, por isso não era uma coisa que... Pá, viajar para mim não é uma cena fixe, não gosto. Por isso não gosto de pegar no avião e ir, um destino fixe. Pá, não. Eu prefiro ficar em casa, sentado no sofá, ou a curtir umas cenas com os amigos e está tudo bem. Pronto. Sou mais desse jeito, sou mais caseiro. E consequência disso, cansei-me de viajar e disse, não, vou tentar montar uma estratégia de comunicação que promova o meu trabalho em Portugal. Pronto, e foi isso que eu montei. Dei o meu site ter arquitetura portuguesa e não dizer arquitetura da fotografia. Que foi uma excelente segue que o meu amigo deu aqui para irmos ver o seu site. Estás a ver? Eu já contava com isso. Estamos aqui na tua página de Instagram, que está extremamente bem curada, digamos assim, as imagens que aparecem. É um orgulho como português e gosto imenso. E sabes que este podcast existe porque eu não conhecia fotógrafos portugueses. Mas sou um gajo muito paternalista e gosto de puxar pelos tugas e fico super satisfeito quando vejo que os tugas estão lá a fazer, olha vídeo aqui, a fazer trabalho, alto trabalho, pessoas que eu nem sequer conhecia, que a gente vai sempre atrás daqueles nomes típicos, não é? Isto tu já trabalhaste com centenas de revistas e publicações, etc. Mas pelo que eu vi também tens interesse em trabalhar com arquitetos novos, com gente nova. Onde é que está aí o teu pensamento nisso? É fácil. Eu vejo... eu lembro-me quando comecei, tive imensa dificuldade em conseguir entrar nos ateliês. Não é? Porque a maioria dos ateliês que existiam eram ateliês antigos, não é? Pessoas mais velhas e com uma mentalidade completamente diferente da nova geração. E nós estamos numa era diferente. Okay? Eu lembro de ter trabalhado com um arquiteto da velha guarda e ele ter-me obrigado a ir para o ateliê, imprimir as fotografias que eu tirei todas e estamos ali horas e horas a discutir qual era a fotografia que ele gostava mais. Isso é um processo muito giro, mas tem um custo extremamente alto. Não é? E eu olhei para isto e disse, mas isto não é o que eu quero. Eu não quero estar a discutir 1 hora, ou 2 ou 3 qual é a melhor fotografia. Porque hoje é a melhor fotografia, amanhã pode não ser. Para mim é, para ti pode não ser. Não faz sentido estarmos a discutir isso. Por isso, estamos todos a gastar energia, acho eu. Pelo menos é a minha forma de ver o meu negócio. E então o que eu disse, não, eu tenho que entrar para a geração mais nova que compreende o que é um site. Toma lá um site, uma plataforma, escolhe aqui as fotografias. Não é? Faz muito mais sentido para mim. E isso também aliado ao negócio, porque os arquitetos, apesar da visão das pessoas acharem que são pessoas extremamente ricas, infelizmente é uma profissão desvalorizada, não é? Porque são o último da cadeia e nós então somos os últimos dos últimos dos últimos, não é? Por consequência, como eles não ganham o suficiente, chega à nossa parte, também os honorários não são justos nem para nós, assim como também eles não se cobram pelo valor justo. Então a consequência era chegarmos e estamos constantemente a espremer preço. Eu disse, não faz sentido para mim. Eu tenho que encontrar aqui uma fórmula que me permita ter o conforto financeiro, ter um negócio e ter uma sustentabilidade, ter pessoas a trabalhar, crescer, ter uma vida independente, não estar a ter 2 trabalhos, ou 3 trabalhos, ou 4 trabalhos, não é o que eu queria. Eu quero trabalhar nisto, só quero fazer isto, tenho que arranjar a fórmula. E a fórmula foi um bocado essa, foi encontrar geração mais nova que me permitisse explorar a área digital dentro da fotografia. Não é? Daí nós também fazemos vídeo, também fazemos uma série de coisas, porque faz sentido para nós. E eles acabam também por aproveitar a tua experiência, porque tu, como já fotógrafo de grandes projetos, ou aceitares um projeto de um que está a começar, também lhe vais dar um boost para que ele cresça, não é? E é um bocadinho também por aí, todos puxamos. Porque foi também o que me aconteceu. Eu precisava... Tu precisavas de arquitetos, agora os arquitetos precisam do fotógrafo. Exatamente, pronto. E que nós precisamos dos dois. Eu preciso de obras e eles precisam de nós também para promover o trabalho deles. Por isso eu acho que aqui há um elo de ligação muito forte. Por isso é que eu acho que, acima de tudo, acho que isto é um trabalho de relação. Eu não gosto muito quando os arquitetos de repente começam a ir com vários fotógrafos. Com vários fotógrafos. Incomoda-me um bocadinho porque eu acho que não se está a zelar por uma relação, que acho que é extremamente importante. Não é? Mas tens certamente arquitetos que te chamam sempre.
tu és Tem, um fotógrafo. tem, sim. Porquê? E é Porque isso que depois eu já quero. é isso que tu queres, criar que eu uma quero, ligação, uma uma ligação. relação. Porque já os entendes mais fácil. E já chegaste a entrar no projeto na altura de concepção? Do tipo, dar um Pouquíssimos. bocadinho de input? Sim, pouquíssimo. Pouco, né? Não Mas é- gostavas? Não, Não? não. Eu vou-te explicar porquê. Tu querias ser arquiteto? Certo, mas daí eu acho que eu estou a remodelar uma casa e temos um arquiteto a tratar-nos do projeto, como é óbvio, o Paulo. Querias ser, mas não foste, não é? Não estudaste. Isso eu não estudei. Pá, mas a intervenção é muito difícil e eu vejo-me dos dois lados, porque eu estou-lhe a dar uma opinião e depois estou a pensar, fosca-se. Eu lembro-me, a primeira reunião que tivemos, eu levei-lhe fotos de referência, não é? E eu a pensar, eles estão fartos de dizer para não fazerem isto. E de repente eu próprio, que tenho essa consciência, acabei por impulso fazer isso. Pá, porque é o normal, todos nós fazemos eu isso. gostava de ter isto, não é? Exato, não é? E não terem levado com uma imagem feita e com IA. Já Toma estás- isto que eu quero, já tudo editado, feito, tudo pronto. tudo pronto, editado. Tipo, olha aqui que eu fiz na AI. Então, e a inteligência artificial está a ser tua amiga ou achas que vai ser a tua concorrente? Não, por acaso, olha, sexta-feira vou a um ateliê de arquitetura que me convidou para falar um bocado sobre isso, como é que nós estamos a fazer a transição na nossa empresa. Olha, neste momento o que nós estamos a fazer é automatizar o máximo de processos que conseguimos, ok? Basicamente o que eu estou a fazer é libertar o tempo das pessoas, porque temos muito processo burocrático. Tu sabes, não é? Fotografar é 10%, eu digo 10% é fotografar, 90% é gerir. E é isso que nos acontece. O que eu estou a fazer, e eu tenho pessoas, não é? Por isso eu tenho uma pessoa só para a gestão, tenho uma pessoa só para fotografar, para editar e tenho uma pessoa só para a comunicação. Ponto. E eu fotografo. Por isso, na realidade nós temos a estrutura toda. Agora, tenha toda a gente sobrecarregada, porque de repente, pronto, estamos sempre cheios de trabalho. E o que eu estou a fazer neste momento é passar a automatizar o máximo de processos que conseguimos com inteligência artificial. Estás com seleção de fotos, por exemplo? Por exemplo, sim, estamos nessa fase que acho que é mais difícil, afinar, a fazer curadoria, uma parte da curadoria, mas, por exemplo, já nos escolhe a fotografia que vai para o Instagram. Ok. Ainda não está a 100%, mas já nos ajuda. Estamos, por exemplo, a submissão das fotografias para o site é automática, que era uma coisa que perdia-se uma hora só a montar coisas, não é? Coisas deste género que parecem banais, mas ao final de não sei quantos projetos, não sei quantos dias, não sei quantas horas, aquilo... Não, e que podem ficar para segundo plano quando são super importantes também, não é? Pois, mas por isso é que eu tenho pessoas. Na realidade, toda a gente está sempre subcarregada, não há grande alternativa, porque o trabalho exige, porque é um negócio que nós temos montado, nós temos um processo mesmo de execução desde o princípio, desde que o cliente entra até que o cliente sai, nós temos o processo definido, por isso não há variáveis, as variáveis estão controláveis, por isso agora o que nós temos de fazer é olhar para as variáveis e assim, quais é que podemos pôr a inteligência a fazer? Isto. Ok, tu vais ficar com mais 1 hora, 2 ou 3 disponível, se vais ficar com tempo disponível vamos gastar investir noutra coisa, não é? Temos mais coisas que queremos implementar no próximo ano, e advém desse tempo que vamos conseguir ganhar com a inteligência artificial. E usamos, como tu sabes, Photoshop, edições estão muito mais rápidas, não é? Coisas que se demoravam horas a fazer agora é extremamente fácil. Pequenas correções, acrescentes, substituição de céu, nada. Zero. Não, a minha fotografia aí é pura. Tu és web purista, não é? Sou. Já Eu estava a tiro perceber isso. ar-condicionado, porque um painel solar que de repente, ou sei lá, um ar-condicionado está atrás de uma guarda. Com tiras, ferrinhos, estás a ver? Aquilo tira-se em segundos, não é? Agora já não é tão complexo. E antigamente tinhas que construir quase o edifício todo, não é? Agora não precisas. Porque depois há lá elementos que o arquiteto não pôs, mas que depois aquilo é uma casa para viverem pessoas e tem que levar O estendal da roupa também não está lá porque já tiraram antes. Mas já tiraste estendais da roupa? Aqui em Photoshop? Sim, mas tinham lá a roupa? Sim. Sim. Mas e não os quartos de banho normalmente estão vividos. Imagina, chegares a um quarto de banho e teres 50 shampoos dentro do chuveiro. Tens que ir lá tirá-los todos, não é? E limpar o chuveiro. Porque, diz-me uma coisa, o processo de ir fotografar pode não ser antes da venda, pode ser para o... Não, eu não vendo casas. Eu sei que não, é? eu sei que não. As pessoas já lá estão a morar. Mas porquê é que já lá estão? E não é assim que a obra fica pronta para o cliente? Não sei. São 2 caminhos possíveis. Para mim, a vantagem de lá estar pessoas, eu acho que o espaço se é feito para pessoas. Tu preferes? Eu prefiro. Que interessante. Dá muito mais trabalho, mas dá muito mais gozo. Porque eu percebo o espaço. E as pessoas que vão ver também vão perceber o espaço. Se olhares para 4 paredes... Se a decoração for horrível. Faz parte. Ok. Temos
Arquitetura X, Decoração anónimo. anónimo. Pronto. Pois, Estou a ninguém... brincar. Não, se for horrível, provavelmente nem sequer vai ser fotografado. Pronto. É o que acontece. Pois. Tomamos a decisão, a decoração não se enquadra aqui, não faz sentido. Pronto, não fazemos. Ou optamos só por fazer exterior, ou um pormenor dentro. Mas não sei porque é que, quê. por exemplo, o ateliê, quando é através do ateliê, é mais cedo o pedido da sessão fotográfica? Tens essa noção? Normalmente as pessoas começam-nos a falar, a obra ainda não está concluída. Estamos a falar em 5, 6, 7, 8, 9 meses, até porque a minha agenda também é complexa. E as obras também derrapam, por isso uma coisa que está planeada para o dia X, de Sim, repente, tá bem. 2 meses depois. Exato. Tipo agora, é urgente. Está bem. Isso vai ser em janeiro ou fevereiro e a correr bem. Sim. Porque depois as pessoas esquecem-se, decoração de Natal, não é? Yeah. Eu a partir do dia 1 de dezembro não fotografo Deixas de fazer casas. fotos, claro. Não fotografo Tá casas. tudo E na cheio. rua, a primeira pergunta é, tem decoração de Natal? Tem, então esqueço, para o ano. É um mês que as pessoas, mas num mês vai estar. Eu vou estar um mês, e se janeiro, como aconteceu este ano, janeiro, fevereiro, foi chuva intensa, são 3 meses sem trabalhar. Yeah. Não é? Por isso isto é um negócio, tem uma sustentabilidade, essas coisas tu sabes, não é? Sim. E tens meses bons, meses maus. E no fim o bolo Tem que dar Tem que dar para positivo, se tudo. Deus quiser. tem que dar para tudo. Mas é esse conceito de esperar que a casa seja fotografada. Mas, por exemplo, as pessoas já lá estão a viver à bué. Quem é que entra em contato contigo para fotografar a casa? É os ateliês de arquitetura. E porquê é que só lembraram não sei quantos meses depois? Porque querem para o portfólio deles? Porque querem para o portfólio. E depois é assim, a verdade é que hoje em dia é uma ferramenta, a imagem é uma ferramenta de comunicação, não é? E os ateliês de arquitetura são péssimos a comunicar. Péssimos, ok? Então já percebi onde é que está o problema. Ok. E então eles acham que, vamos fazer as fotografias e amanhã vou ser super conhecido. E eles não têm renders 3Ds? O 3D não é... Isso é uma tendência agora, é uma tendência que está aí, há delas super realistas e super com animações. Agora acho que, pronto, é que a gente pode falar sobre essa questão da inteligência artificial. Sim. Não sei o que é que será o futuro, é óbvio, mas provavelmente parte do nosso trabalho poderá estar em... o 3D, o meu irmão é arquiteto de interiores e trabalha num gabinete de arquitetura em 3D. Ele só faz 3D, é responsável pelo 3D. É mind-blowing. Quer dizer, para mim aquilo é tudo real, não é? Eu sou fotógrafo, portanto tenho olho clínico. Está a um nível, a luz, os materiais, as texturas, tudo, as bibliotecas que aquela gente tem, a velocidade com que aquilo trabalha. Portanto, eu até vejo com dificuldade contratar um fotógrafo contra um 3D que, assim, no 3D é sempre o ano que tu quiseres, a hora que tu quiseres, o sol está no sítio, percebes? Mas se pensares bem, as redes sociais, se olharmos para as redes sociais, os Instagrams têm mais sucesso, os influencers têm sucesso porque mostram a vivência, o real, não é? O cru. E eu acho que isso o 3D não faz, porque acho que é tudo demasiado artificial. E por isso é que eu gosto, é perfeito. E por isso é que eu gosto muito das minhas fotografias, porque eu acho que se estiveres atento, vais encontrar sempre pequenas imperfeições. Vamos ver as tuas fotografias. Que era aquilo que falávamos há bocadinho, não é? Que é tipo, eu sou um bocado obcecado e mas eu olho para a imperfeição como parte do processo de observação, não é? Como as pessoas têm que olhar e dizer assim, ok, está aqui um erro, isto não faz sentido nenhum, não é? Assim como depois os arquitetos estão sempre ali a chatear, tira-me isto, deixa estar essa fissura, deixa estar. Que nos torna real. É isso. E isso começa a cada vez mais a ser importante. A gente quase que eu acho que vai acontecer. Como já deves ter ouvido falar, malta que põe erros ortográficos nas merdas para eu saberem, às vezes faço isso. Para saberem que aquilo não foi escrito por inteligência artificial. Tu começas a ter falhas, entre aspas, nas fotos para dar a entender aquele mini foi posto ali por ti, como é óbvio. Não, fomos buscá-lo. Fomos buscá-lo, sim. Fomos. Isso sei eu. Isso sei eu, não estou a perguntar. E alterei a matrícula, que deu uma trabalheira. Pois, bem sei. Matrículas é a minha praia. Isto, lá está, são os miúdos da casa. São os miúdos da casa. E acho piada aquele carro ali. Está lá o carro, eu podia ter tirado o carro. Claro que sim. Mas porquê que não há de ficar o carro? Este erro é exatamente isto que estávamos a falar. É uma imperfeição, não, é mesmo. Eu tirava, é o real. Estás a ver? Pois, eu percebo. Nos meus tempos áureos também tirava, mas agora também que se começa realmente a ter esta necessidade de ter coisas banais que mostram que, mas direitinho, linhas direitas, um corte, não tem que mostrar a janela toda. É aqui a diferença
entre fotografar casas para vender e casa de E arquitetura. não preciso mostrar tudo, não é? Às Yeah. vezes o ocultar deixa que as pessoas comecem a contar uma história que pode estar ali, não é? E as pessoas, pronto, a proporção que é a principal. humana, A sim, escala sim, humana é sim. fantástica e aquela vê-se que é real. E sabes o que é que eu acho? Que as pessoas também, olhando para a fotografia como uma pessoa, dizem: aquela casa podia ser a minha, olha, podiam ser os meus filhos ali a tomar banho, e pá, era mesmo isso que eu queria para mim, não é? E isso cria o desejo de quem está a olhar para a fotografia, cria o desejo de ter uma casa com boa arquitetura, por consequência contratar um arquiteto. Exato. Por isso, na realidade, eu não estou a vender, Mas estás a vender. mas estou a vender, exatamente. Estás a vender Ok. a concepção do O arquiteto. sonho de ter um bom projeto de arquitetura. Exatamente. Não, e às vezes a pensar, porque assim, há casas que parecem shoppings, não é? Sim. E a gente pensa, mas vivem lá pessoas dentro. Vivem bem, confortável e Sim, faz sim. sentido, percebe? Porque às vezes é tudo tão esteticamente perfeito que a gente fica na dúvida. Sim, é com a história do minimalismo, Yeah. todo limpo, sem nada. As casas que eu vou são casas que muitas vezes estão extremamente ocupadas. Quando digo estamos horas e horas a conseguir estilizar a forma como as pessoas vivem. Mexe a mobília. Mexemos coisas, sim, mexemos coisas. Tens Tem que alguém ser, para tem que isso ser. ou Não, és tu? não levo É a tua cena. É a minha cena, sim. Eu gosto, não sou decorador, nem tenho pretensões de o ser, mas gosto de construir essa parte da imagem. Acho que é a única coisa que eu posso dizer que manipulo. Okay? Que não é manipular. Não, é- Eu só estou a corrigir esteticamente o espaço. Que normalmente é giro no final, quando eu estou a começar a pôr as coisas no sítio. Não, deixa estar, não meta, porque isso está melhor assim. Você deu uma ideia incrível de deixar o a próprio casa assim. cliente. É. Claro. Porque, pronto, as pessoas não têm... Mas tiveste um olhar curado, uma coisa Sim, mais são muitos estética, mais anos, equilibrada. sim, e não são sei muitos quê. anos a Pronto. fotografar, a ver revistas, a consultar imagens e, por consequente, pronto, se és mais, estilizas melhor, não é? E depois, carros clássicos também estou a sentir. Gosto muito, sim. Estou a sentir aqui uma vibe. 4L, já tivemos um Mini. Drone também, obviamente. Sim, tens que- é indispensável. Sim, Levas hoje em sempre dia. também Levo contigo. Levo sempre, sim. DJI, Zito. É um DJI, uma Mavic 3 Pro. Uhum. 3 Pro, exato. Isso mesmo. Sim, epá, se me perguntaste se eu queria levantar drone, eu não quero levantar drone. Detesto. Mas foste obrigado. Pá, mas sim, mas sentes que há ali, às ali vezes um há uns ângulo ângulos único. que, pá, É um tipo, ângulo único. estive agora a fotografar em que, por mais, eu estava extremamente baixo, o mar estava do lado lá atrás do edifício, eu não conseguia ver, tens que levantar o drone, não tens hipótese. Eu tenho um tripé de 8 metros, Uau. que uso, por exemplo, em situações em que não se pode levantar um drone, linhas de aeroporto, Yeah. pronto, eu sei que há pessoal que faz isso, eu não faço, não posso voar, não vou, acabou. Já tive várias guerras com clientes por causa disso, porque a seguir vai outro fotógrafo de arquitetura e faz. Não é? E eu, está bem, teve aqui o outro e fez, assim, pá, pronto, mas ele gosta de andar ilegal. Eu não gosto, olha, vou na autoestrada a 120. Não vou a 121 nem 122, é 120 é o máximo que eu vou. Pronto, eu gosto de respeitar as coisas, não quero levar uma multa, porque a multa, as pessoas esquecem-se que a multa de um drone são 3.000 euros e não só. E Ficas podes- banido. Exatamente, E deixas de poder voar. hoje em dia banem-te assim. Então imagina, eu como Tá muito fotógrafo fácil. que vivo da fotografia de drone, o que é que eu vou fazer? Contratar agora uma pessoa para fazer drone? Contratar uma pessoa são 200, 300, 400, 500, 600, 700. É mais um custo para o cliente. Por isso, não faz sentido para mim pôr-me em risco o meu negócio por causa de uma coisa que não faz sentido. E então o que eu faço? Sim, vou buscar o tripézinho, levanto a câmera. 8 metros já é um- Sim, já é um sim, estico. sim, já dá. Por falarmos em equipamento, estamos aqui à nossa frente parte do teu Canon. Finalmente alguém me traz uma merda de uma Canon, Fogo, meu. pá. Só Nikons e Fujis Não e percebo, não cenas. Com mau gosto, pá, com mau gosto. Fogo, um R5 aqui impecável. E Novinho. depois temos as famosas objetivas de arquitetura, que são as famosas Tilt Shift, que são caras que mais podem. Epá, estão mais baratas, já estão... Não sei quanto é que está, 2.000 e 3.000, 2 de qualquer coisa. 13 e muitos. Também se tu ainda estás em F, Zezé. Não há? Pois. Ainda não há Então conversão, espera, ainda não há então espera. conversão. Sim. Então, Bom, pá, estão é mais 5.000 baratas euros. porque há quantos anos é que esta lente saiu? Há muitos anos. Pronto. Há muitos anos, Não, sim. Pá, vocês não têm noção, mas Ferro. isto- ferro, frio. Pegaste na minha mochila, Eu peguei na mochila dele, assustaste. é uma parvoeira. É. Eu já não tinha noção. E pronto, e ele depois também é assim meio apanhado. E o caralho. Porque o gajo leva um a 24 fixa tilt. Isto são só algumas que eu tirei, né? Depois tem aqui outra tilt, ajuda-me, 17. Pronto, porque a 24 não tem 17, não é ultra wide. E depois tem, meus amigos, nada mais, nada menos que uma 24-70, porque não vai ser preciso. Pronto. E depois tem, para além de uma R5, tem outra R5. Porquê? Porque pode a R5 desmaiar, não é? Já aconteceu. Já aconteceu, não é? Já.
Já aconteceu. E estás ali na sessão e nada. Pá, e isso veio do fotojornalismo. Eu lembro-me de estar a fazer uma reportagem e o meu shutter morreu. Gastaste. Atingiu os quilómetros. E eu estava e de repente fiquei assim um bocado. E como nós conhecíamos na altura, preciso de uma câmara. E o pessoal, toma lá a minha segunda. E eu, E eu disse, não, quando chegar a casa, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma segunda câmara. Não posso... Comprar mais duas. Neste caso, sim, comprar mais duas, porque a outra foi para o ar, não é? Sim. Mas, percebes, não faz sentido nenhum. Eu tenho tudo a dobrar, mesmo essas 24, a 24 e a 17, eu tenho outra 24, outra 17. Mas que vai contigo? Não, neste caso não, porque por isso é que leva 24-70, porque se me falhar uma delas eu consigo, com a 24-70 eu consigo fazer, não faz o tilt shift, mas inclinas a câmera. Explica-me só para quem não sabe lá em casa o que é uma objetiva tilt shift. É uma objetiva que permite vamos com termos técnicos, não, é uma objetiva normal, só que permite deslocar a visão óptica, digamos assim, do que estamos a ver, sem inclinar para cima ou para baixo a câmara fica paralela ao edifício, ou perpendicular neste caso ao edifício, e depois o que mexe, em vez de apontarmos a câmara para cima para apanhar um bocadinho mais de teto, ou a câmara para baixo para apanhar um bocado mais de chão, movemos a objetiva, e ela permite, com aquele movimento de descentramento, permite apanhar área em cima, área em baixo, e até consegues fazer panorâmicas, várias imagens, e consegues ter uma fotografia mais panorâmica. Que ajuda naquele problema, malta, que vocês, isto é para os meus alunos lá em casa, que quando vão fotografar as casinhas e apontam para cima e aquelas começam a convergir ou a divergir, começam a ficar tortas. Pronto. Aqui, como não ter esse problema, a gente pode apontar para cima, na mesma, aponta para cima, e depois acerta para ele endireitar as linhas, porque as linhas que o arquiteto pensou a serem verticais tem que ser verticais, e 45 graus é 45 graus, não é 43. Por exemplo, um dos exercícios que eu fazia com os meus alunos era precisamente ensinar as perspectivas que se aprende a educação visual, não é? Na escola. Exato. E então isso é um dos exercícios que tens que fazer, porque senão não consegues perceber o que é que estás a fazer mesmo com estas objetivas. Elas têm tendência a distorcer. Com um ponto de fuga. Tens que perceber exatamente o que estás a fazer, porque se não souberes, aquilo vai dar raia. Está tudo distorcido porquê? Consequência de usar mal a objetivo, não é? Isso são questões técnicas, sim. Tens alguma distância focal? Eu vou-te ser muito sincero, eu uso para aí 80% a 24 e uso o fator crop 1.6 da R5. Ela permite fazer um fator crop, quer dizer que eu faço um zoom, porque eu sou purista, eu não sou daqueles que faço a fotografia toda e depois vou andar no Photoshop à procura de 10 imagens diferentes numa única imagem. Não é? Vou recompor aquilo tudo. Não. A minha composição tem que ser feita na câmera. Sai dali. Sai pronto. E se tiver que fazer outra, mexe tudo. Mexe tudo outra vez, bota para trás, para a frente, para trás, tudo. Volta a fazer tudo outra vez. Luz natural ou luz? Luz natural, foco manual, tudo old school. Sempre tripé, coisas não assim. Há flash, nem luzes, nunca usaste isso? Não. Nem naquela hero shot do lusco-fusco? Não. Às vezes faço brincadeiras com painting, não é? Pegares num telemóvel e iluminares uma lâmpada. Por exemplo, lembro-me de ter feito uma foto em que não tinha luz no exterior. E nós pegamos nos telemóveis, todos estavam lá, e pusemos debaixo das árvores. E de repente parecia que tinham iluminado o jardim, não é? Pronto, brincares um bocado com este tipo de coisas. Pronto, a nível de exposição, uma única exposição, múltiplas? Com as câmaras que tenho hoje em dia, quase sempre uma. Faço na mesma às vezes, para ter a certeza, faço 2 fotos só. Não faço 3, 4, 5, 6, 7 fotografias. Eu faço 2 fotografias. Porque a câmera tem latitude. Exato, ou seja, tem gama dinâmica das objetivas sempre hoje. Sempre subexposta. As câmaras hoje. Sempre, repete por favor, subexposta, ou seja, a foto sempre escura. Sempre escura. Porque os realces, se tiverem coisa, desaparece a informação. Os realces foi ao ar porque a Canon muito bem, infelizmente temos que estar sempre. Mas a Nikon na altura era oposta, não é? Era oposta. Não, e se fores para o filme, é ao contrário. É ao contrário. Exato. Tens que proteger as sombras em vez dos seus highlights. Pronto, exatamente isso. Portanto, não há aqui grande ciência. Não. É o olho, uma câmera na mão, um tripé com uma 24. Paciência. Onde é que tu sentes que é preciso mais? Esperar pelo momento de espera. Esperar pela luz. Pela sombra a bater no sítio certo? Sim, interpretares a luz. Tens que conhecer muito bem o que é que vai acontecer à luz, mas pronto, tens softwares para isso. Agora, continua. Tentar lembrar um software. O Sunseeker, por exemplo. Pronto, consegues perceber a orientação da luz, fazer um bocado de É a primeira coisa que tu vês antes de ir para lá ou só vês quando lá chegas? Só vejo quando lá chego e normalmente vou com o cliente, com o arquiteto, damos uma volta à casa, ele vai falando, vou-lhe fazendo perguntas
e ao mesmo tempo ele diz-me, sei lá, olha, eu gosto muito desta escada, não sei o quê, ok, gostas da escada, deixa-me ver aqui um ângulo, olha, vai ser daqui mais ou menos que a foto vai acontecer, deixa-me ver aquelas vai ser. Permite até ver quando é que o sol se passa por ali, exatamente, e quais é os efeitos. Claro que é assim, a minha experiência ao longo destes anos eu raramente pego no telemóvel, só quando preciso mesmo de calcular já um percebes onde é que ele raio, vai, né? sei mais ou menos o que vai acontecer e pronto, e digo, ok, isto é às 2 da tarde é aqui, pronto, e à 1h30 estou a ir para lá, pronto, e às vezes vou 2, 3 vezes porque de repente, pá, aquilo que eu pensei não aconteceu, não é? E de repente... E procuro, sim, não desisto. E tens uma metida na cabeça, eu vou conseguir Sim. fazer aquela foto. Fico. Com o sol, hoje ficou nublado, o gajo não entrou por ali, né? Nós fazemos o inquérito aos nossos clientes todos os anos e por todos os projetos. E eu lembro-me um cliente ter mandado, a Cátia até reencaminhou, porque eu já não vejo isso, ela só me reencaminha quando há assim coisas que eu tenha que ver. E ela mandou-me uma porque o cliente disse que perdeu muito tempo comigo numa fotografia e que não fazia sentido. E eu, como assim não faz sentido? Depois fui-me lembrar do projeto. O que é que era? Deixa-me cá procurar. Assim, pá, foi realmente, nós tivemos aqui 1 hora para fazer esta fotografia que eles não escolheram, mas que eu escolhi porque era uma foto incrível. Mas eles não a perceberam. Mas está tudo bem. Eu fiz a foto para mim, não foi para eles. Não é? Pronto, a gente está é um equilíbrio. Não é? E o teu cliente era o gabinete de arquitetura. Sim, sim. Sim. Que supostamente eles até deviam ter um bocadinho mais de... Tem, mas o que eles veem não é o que tu estás a ver. Mesmo assim, sim, num gabinete de arquitetos, não é? Sim. Agora imagina com os clientes, com os que lá vivem. Malta que não tem treino nenhum visual, não é? De uma forma geral, pá, até hoje nunca me aconteceu os donos das casas não gostarem das fotografias. Pelo contrário, também. Ficaram sempre fascinados. Mas pode acontecer, não é? Claro, porque somos todos diferentes, é o que eu dizia. Não vemos tudo a mesma coisa, nem da mesma forma, não é? Isso também é curioso. Isso também é uma coisa que me está a acontecer muito este ano, é donos das casas a querer nos contratar para ir fotografar. Okay? Já não vêm só os arquitetos, também vêm os donos das casas. Quase aquela coisa do quero uma recordação para mim, não é? Para a vida, não é? Quase. Esta técnica do slow shutter com pessoas também agir, és adepto disto? De ter um bocadinho se me ali... perguntares se eu gostava, não. Por mim eu punha sempre as pessoas. Tenho muitas dificuldades em conseguir que as pessoas aceitem aparecer. Isto, não é? Por exemplo, neste caso é o cliente? É o arquiteto. É o arquiteto. Okay. E eles não querem... É aquela coisa, o próprio arquiteto nesta casa não faz sentido, pronto. E então nós usamos um bocadinho esse efeito para garantir. Ele outra vez. Sim, mas quase não percebes. Quase não percebes. É uma escala complementar. Eu gosto muito de fotografia de arquitetura, comparando então com a imobiliária. Porque, por exemplo, nas casas de banho, fotografar uma casa de banho assim para uma imobiliária é completamente impossível, porque os gajos querem ver que aquilo é grande, que tem lá o lavatório, a sanita, o bidé, a banheira. É tão mais simples. E depois, uma toalha em arquitetura faz sentido. É arte. Em imobiliária é desmazelo que aquele camelo foi fotografar a casa e nem tirou o lençol da... Estás a ver? É tão melhor e vende tão mais a casa. Vende mais. Eu até acho que se as pessoas tivessem um bocadinho mais de coragem, eu até misturava, estás a ver? Então só que eu mostro, eu às vezes já fui fotografar casas e ponho lá uma tipo de arquitetura e ela, esta vê-se pouco. E eu, isto é para dar o mood, isto tem aqui um bocadinho de, pois, mas e não tem outra que tem aqui, esta que vê-se tudo, então essa é melhor. Mas eu acho que isso tem a ver com mindsets. Já existe essa tendência, porque já existem agentes imobiliários diferentes. Já estão mais sensíveis e que tu vais olhar para as casas e dizer, esta é uma casa top. E não é porque a casa é top. Muitas vezes é porque a fotografia representa um pouco mais acima daquilo que as pessoas estão à espera. Isto é uma foto de revista. E as pessoas, isto não é o meu quarto de banho. Sim, é o seu quarto de banho, só que foi escolhido o ângulo certo, a luz certa, depois é assim, o adereço verdade certo. Seja dito, não estás a fotografar apartamentos T2 ali no Cacém, né? Não desfazendo pelos apartamentos do Cacém, que devem ser fantásticos, certeza. Pronto, isto tens aqui arte. O que tu vês aqui é uma curadoria. Uma curadoria, né? Mas atenção que eu não fotografo só coisas incríveis. Claro, está bem, mas só mostras coisas incríveis, né? Mas o que é o piorzinho, pior, entre aspas, né? Que possamos dizer? Sei lá o que é o pior. Pois, só coisas incríveis, coisas que não são incríveis, que é uma casa normalíssima, sim, um apartamento. Eu já fotografei um apartamento há pouco tempo a uns amigos que me pediram, claro. Mas era para quê? É para promoção imobiliária, mas com a minha visão da arquitetura. Claro, está bem. Nada a ver. Mas não abriste mais um bocadinho? Nada. Foi de 24 com crop 1.6? Quartos de banho, fotos verticais.
Sabes que solução? E venderam. 3 fotos verticais. Pois. Passa a ser uma foto horizontal, está lá tudo na mesma. Escolhi os ângulos certos, os momentos certos e o quarto banho está lá. Quer ver o quarto banho mesmo por inteiro? Boa dica. Vá lá. É o que eu digo. Traz visitas. Traz visitas. A venda Deixa não pode ser a feita curiosidade. ali. Claro, Claro. a venda não pode ser feita no site, senão para que é que o promotor serve? Pois. Não é? Se o promotor não Às serve para vezes o nada, objetivo é trazê-los, não é? é trazê-los. E Depois esse tem que ser o dás-lhe- papel. Sim. Não pode ser outro. Senão é quase como comprares uma garrafa de água online. Tipo, não pode ser. Não é isso que tu vais comprar. Não é? Aqui É no uma teu experiência. site, arquitetura portuguesa, Yeah. o que é o portuguesa? É arquitetura portuguesa. Se Tudo que o seja espanhol produzido te em chamar, Portugal. Pá, Tá, sim, vais, vou. paga em euros, tu vais, Exato. que até choras. Não, mas não é por isso. Por acaso faço para alguns espanhóis, mas tem que tirar alguns princípios. Tem que ser, por exemplo, formados em Portugal, que tenham estudado cá em Portugal, ok? Para termos a mesma visão da cultura, ser a mesma. Claro que depois, quando chegas lá, a arquitetura é um bocado diferente, porque o lugar é diferente, o sistema construtivo é diferente, pronto. Mas que haja um bocado esta conexão. É o máximo que eu consigo. Por exemplo, mesmo que me convidem para ir para fora, que eu tenho imensos convites para ir para fora, eu não vou, a não ser que seja um arquiteto português. Ou que já tenha- cliente que fez um Sim, projeto que lá tenha- fora. Sim, ou que tenha, por exemplo, um escritório em Lisboa e um no Dubai. Eventualmente pode ser uma coisa desse género, estás a ver? E Pronto. tu fazes o frete tirado bem, né? Aquilo é chato, Não quente. evitamos. Já foste? Já, não tenho intenção. Tens um gajo caseiro, é só por causa disso. Pá, a energia que tu vais despender, ou tu vais receber muito bem, ou não justifica. Mas vais receber muito bem no Dubai. Não, é uma, Ah, não? é uma ilusão. É uma ilusão? É. Para mim não é. Exato. Eu falo por experiência. Mas eu acho que é uma ilusão. Porque os preços que eles praticam lá, os preços que eles praticam lá não são assim tão diferentes daquilo que nós achamos. Não são, porque eu tenho um estudo de mercado, nós Pois, vamos, está bem. nós vamos Nós sacando, sacando as informações e vamos sabendo quais são os preços. Claro, praticam mais, sim, mas a proporção de uma coisa para a outra e o custo que nós temos de ir lá e os dias que perdemos a ir lá viagens não justifica. Por exemplo, se eu vou lá 2 dias e cobro 5.000 euros, e pá, vai dar guito para um dia de trabalho, mas eu tenho que ir 2. Mais o da viagem são 3. Não, mais 10 viagens para ir Pronto. e vir. 3 dias, não é? Eu cá faço 5.000 nos 3 dias, mas não saio de Portugal. Não sai de casa e deitas os teus filhos todos os E dias. percebes onde é que queres Sim, chegar? sim. Pronto. É, só é essa o a mesmo, diferença. é o mesmo Por isso, comigo. eu posso ir lá, mas tenho que me pagar 30.000, 40.000, eu vou. Yeah. Porque- Foi exatamente por isso que eu também Claro. resolvi criar a agência e começar a ter clientes Não fixos. justifica. Porque houve um ano que fiz 52 piscinas de avião. Não. Eu já estava a tripar, já não podia ver aeroportos. Então foi aí que eu parei. A minha carreira internacional neste momento está praticamente parada. Se aparecer um cliente, lá está. Vou, mas Pagar. tenho que pagar. Claro. Mas eu já não era barato. Portanto, ainda é mais e vai acontecendo, graças a Deus. Mas tive que subir a claro. coisa para os 50 aninhos também a chegar e os filhos e eu estar em casa. Eu gosto muito. Porque matematicamente Yeah. não faz sentido. Já. E sim, Faz depois sentido. contas feitas, pronto. Não Faz ou no início de carreira, quando um gajo está a começar, Sim. ia, vamos para o Dubai curtir. E Não, e depois de ir para o portfólio é fixe. E eu e fui. eu estive no Dubai. Não é? Estás a ver? Sou melhor que tu. Fiz. Foi Olha, bacana. enquanto estiveste lá, eu faturei o mesmo cá, ganhei Yeah. clientes cá, que tu agora perdeste-os, porque foste para lá pensar Pois. que ias ganhar clientes lá e não ganhaste, porque é o que vai Não, acontecer. o problema de ir para fora é que tu depois tens que lá ficar. Sim, Eu tive quase, chegaram-me a fazer proposta e tudo para lá ficar. No mundo dos carros, então, aquilo Lá é é. loucura, Zé. E depois em terra de quem tem olho a rei, em terra de seca, quem tem olho a rei, eu já com muita experiência, muito à frente, os gajos ficaram malucos. E aqueles gajos a largarem dinheiro para fotografar carros, era assim, tipo, lá os sheiks e os gajos com 30, 40 carros. Só que assim, ia mudar a minha vida toda. Não é? E eu quero viver em Portugal, quero estar aqui. Pronto. Tenho o plano B. Se correr mal, vais para lá. Não, só a guerra. Se esta merda começarem coisas, tenho um cliente meu que já me disse: Vasco, se esta merda coisa, a gente pega nos putos, vamos Olha, para o Dubai, arranjamos lá casa em 3 tempos e agarramos na família e Pá, vaza. eu acredito no país, percebes? Não sou daquelas pessoas que... Eu também, exatamente. Estou cá porque gosto realmente de viver aqui, primeiro. Acho que temos uma cultura incrível, acho que temos trabalho para toda a gente, acho que conseguimos todos ganhar dinheiro. Yeah. Desde que olhamos para isto como um negócio. Que é o que eu acho, que eu sinto que na fotografia não acontece. As pessoas olham para isto é um Cada vez hobby. gosto mais, tipo, estou a ouvir e estou todo contente. Isto é um hobby. Pá, isto para mim é um hobby. Tu andaste a ver os meus vídeos? Não. Eu já tenho este mindset há muito tempo. Que há muito top. tempo. Pá, porque
Eu passei em 2013, na altura em que construí a empresa, os primeiros anos foram um descalabro. Eu tive 7 ou 8 meses sem pagar os meus colaboradores, não tinha dinheiro, porque fali. Okay? E consegui reerguer, consegui com os esforços todos da equipa, etc. E não sei o quê. Por isso, eu olhei para a fotografia como um hobby. Não, isto é fixe, um gajo está a fazer coisas porreiras, os clientes até pagam os tostões, isto é fixe. Depois, quando começa tudo a cair, basta um cliente falhar e tu cais por ali, parece um baralho de cartas. E tu dizes, afinal isto não é assim tão fixe. Se calhar eu tenho que ganhar mais dinheiro para compensar as coisas mais que possam acontecer. Não é? Começas a olhar para isto como um negócio. Quando começas a crescer, começas a perceber. Começas a ter filhos. Isso é a fase a seguir. Quando tens o primeiro filho, ora como é que eu vou pagar o biberão, como é que eu vou pagar não sei o quê, e o carrinho e não sei o quê. Não dá. E a gente começa e depois começa a doer no corpo também. Já não estou para isto. Então, eu passei de casa agora, e depois vou perder tempo e depois parece. E a gente às vezes julga, mas perdeste o trabalho. Está bem, mas perdeste uma dor de cabeça. Porque achavas que ia. Dinheiro. Poupaste dinheiro, poupaste tempo, tens qualidade de vida. É aquilo que há um vídeo meu aí a falar de. O objetivo é a gente ser bem pagos. E se não formos nós, os fotógrafos, a fazer por isso e a valorizar-nos, não julguem, você está a fazer muito barato, não quer cobrar mais. Exato. Vocês nunca vão ouvir essa merda. Por acaso, eu já ouvi. Também já ouvi. Também. Mas foi uma vez. Sim. Vasco, que eu vou-lhe pagar mais, porque assim, eu não consigo. Desculpe lá, isto está fantástico. Não. E pagou-me o dobro. Mas porquê? Porque eu estava naquela fasezinha de embriãozinho de eu vou fotografar um carro destes e coisa, e pronto, que fiz. E agora, está a passar, ok. Eu estou lá fora. E depois, quando para eles, não é? Aquilo é trocos, não é? Portanto, foi um cliente assim desse. Mas temos que ser nós a lutar e a valorizar o nosso trabalho, porque ninguém vai fazer. Não. E é lá a história. Eu falo muito do problema da fotografia, começar por hobby. É que tu nunca tomas aquele papel de ir ao banco, fazer um plano de negócio, pedir dinheiro, alugar um espaço. Porque se fosse um restaurante, era isso que tu fazias. Como é a fotografia, vai crescendo. E depois nunca entras de cabeça, de corpo inteiro. Estás sempre ali na linha d'água com o teu trabalhinho das 9 às 6, que te paga as contas. A fotografia é um extra para não sei o quê. E depois, esta fotografia não está a dar grande coisa. É o que eu ouço muitas vezes, sim. Tenho, por acaso, eu também dou algumas mentorias e às vezes ouço um bocado isso assim, malta, vocês têm que primeiro passar pela dificuldade. É o primeiro, que é, larguem tudo, vão com corpo, cabeça, tudo o que vocês tiverem e depois vão começar a tropeçar, como qualquer outra pessoa. Agora, a vantagem que hoje em dia, quando começaste mais cedo que eu, não é? Mas quando nós começamos, não havia informação de nada. Eu, se quisesse aprender qualquer coisa, tinha que estudar. Não havia YouTubes aí para andar aí a aprender truques e truquezinhos, nem muito menos negócio. Agora já se fala de negócio, não é? Já consegues saber preços mais ou menos, como é que estruturas um negócio. O ChatGPT já te diz também, por isso só não vais quem não quer. É pôr lá a informação e ele diz-te, faz-te as continhas e tudo. Por isso, não há desculpa para não entrar de cabeça. É o que? O medo? O medo vai fazer parte sempre. Se não és capaz de ter medo e de lidar com o medo, desiste já. Nem sequer comeces. Nem sequer comeces óbvio que é para não destruir o mercado a ninguém. Nem a ti próprio, nem aos outros. Se não és capaz de aguentar, então siga para frente. Porque se tu não passares pela dificuldade de precisar de fazer trabalho de fotografia para comer, sim, basicamente é isso. Tu nunca vais fazer tudo o que é preciso para que aquilo funcione. Porque é a mesma coisa que eu claro que poderia fazer outras coisas, mas não me imagino fazer outra. Portanto, isto tem que funcionar. Portanto, para funcionar, eu tenho que fazer isto como... Se a Vodafone, cada vez que lança um telefone, faz uma coisa toda estruturada, isto e aquilo e naquilo outro, e é a Vodafone, toda a gente conhece, imagina um Zé Ninguém que ninguém conhece. Como é que eu lanço o meu produto, a minha marca, se não fizer esta merda com pés e cabeça, com logotipo, com site, com tudo curadinho? E eu luto muito isto na escola, online, com os alunos, e como sabes tenho um canal no YouTube, e as perguntas, mas e então? Zé, tem que ser de cabeça, não há outra maneira. Até para teres a resposta, se é para ti ou não é para ti, tu tens que entrar de cabeça, porque senão ficas sempre naquela, pois isto não funcionou, mas eu também não dei tudo. Portanto ir de cabeça, olha, gostei imenso, está a funcionar, não gostei, eu vejo o caso dos alunos. Hoje, por acaso, temos aqui um que nos está aqui a ajudar, o Duarte, a fazer aqui a edição. E é porquê? Porque ele é obstinado e sempre quis. É dos mais novos do meu curso, da escola Fotógrafo Freelancer. Mas foi aquilo que desde o primeiro dia, o gajo não para. E é focado e vai atrás.
e vive em casa dos pais, não é? Ainda não tem a necessidade, mas que é obstinado com uma coisa, quer fazer e faz. E depois tens os outros, que já são pais, não é? Que já têm putins aqui, mas que estão ali naquela... Estão com um trabalho garantido, aquilo é certinho, agora sair deste conforto, e E depois a história de não haver o curso, não ser carreira. Então o que é que vais ser? Eu vou ser fotógrafo. Nunca ouviste isso? Pois não. O que é que tu queres ser quando for grande? Fotógrafo. Não ouves? Eu tenho um amigo que é o Ricardo Oliveira Alves, que é um fotógrafo também da arquitetura, e nós falamos muito sobre isso, não é? E ele diz essa questão, e é verdade, não é? Então, quando és criança e começas a dizer que vais entrar no mundo das artes, és pintor, escultor, isso não dá trabalho, isso não dá dinheiro, exato. E isso desanima as pessoas, não é? E a nossa autoestima vai abaixo. Por consequência, também nos leva a esta indecisão de começar a carreira, também nos leva à indecisão e à instabilidade de cobrar preço justo pelo nosso trabalho, porque estamos sempre com medo que o cliente ache caro e que isto não, o meu valor, eu não valho isto. E isso não pode acontecer. Nós temos de ter a certeza e a convicção do que estamos a fazer, e se não tivermos, temos que acreditar. Pelo menos nós acreditamos. E ignorar os outros. Eu digo muito aos meus alunos isso, não olhem para o que os outros estão a fazer. Olhem vocês para a frente. Um gajo, quando está a correr uma maratona, não está a olhar para trás a ver onde é que está o segundo e o terceiro lugar. Ele está a olhar para o objetivo e diz, eu tenho que correr o mais rápido que conseguir até chegar ali. E ele vai dar o máximo que conseguir. E não vai olhar para trás, porque quando olha para trás, perdeu velocidade. Perde velocidade, os outros ultrapassam. Pronto, já foste. Menos um. E é assim que acontece. Eu não estou preocupado com o que é que os outros estão a fazer. Felizmente, nem sequer vou às redes sociais, a Mónica agora vai, eu só lá vou ao final do dia, às vezes só responder mensagens que ela deixa para mim, ou às vezes buscar um bocadinho, amigos e não sei o quê, e os concorrentes e os clientes e não sei o quê, pronto. E pouco mais eu faço nas redes sociais. Não quero estar a ver o que os outros estão a fazer. Mas foi uma forma de estar desde o início. Sim, tem sido. A minha rede social é uma forma de experimentar coisas. Eu cresci tudo orgânico, não tenho nada pago. Porquê? Porque eu acredito que isto tem que ser uma experiência para mim e para quem vê. Eu vou partilhar aquilo que eu estou a fazer, o que eu gosto de fazer e aquilo que eu gosto de fotografar. E quem quiser ver, quem não quiser não vê. Eu não estou preocupado porque eu acredito que se ganha dinheiro com as redes sociais, está tudo bem, mas eu não ganho dinheiro direto com a rede social, por isso eu não estou preocupado com os números. Não é? Se tiver 10 pessoas a pôr like, para mim está tudo bem. O que importa é que eu olhei e gostei daquilo que escolhi. Se depois faz sentido ou não faz sentido, são outros 500. Olha, vamos entrar agora aqui naquelas perguntinhas que tinha dito de começares com a resposta com a pergunta, para ver se depois sacarmos aqui uns... Qual é que é um maior erro que vês na fotografia de arquitetura dos iniciantes? Tipo, qual é aquele chavão? Ora, o maior erro que eu vejo nos fotógrafos a iniciar na fotografia de arquitetura, eu acho que muitos deles começam ou vêm da fotografia de promoção imobiliária. E o engano começa por aí, é acharem que as duas coisas são a mesma, e não são. São públicos diferentes, são finalidades diferentes, e a fotografia também tem que estar preparada para isso. Ela é um meio de comunicação, ok? Por isso, para cada meio de comunicação tem que existir um suporte diferente, ou uma forma de comunicar diferente. E por isso eu acho que tem que se olhar para aquilo que está a fazer, quase como tu fazes fotografia para comercial, é diferente de uma fotografia artística, editorial. São coisas completamente distintas. E a fotografia também tem essa particularidade. Estamos a fotografar espaço, sim, é uma verdade. Mas a mensagem que queremos transmitir para quem está a ver é completamente distinta. E eu acho que o erro começa por aí, é não perceberem que há uma distinção. Se só pudesse usar uma fonte de luz num projeto, o que é que escolherias e porquê? Que fonte de luz é que iria escolher para um projeto? Luz natural sempre. Então é o sol, não é? É o sol. Agora, gostava que ele às vezes parasse para ir durante uma hora no mesmo sítio para eu conseguir estar em 4 ou 5 sítios diferentes a fotografar a mesma coisa com aquela luz. O inverno é problemático. É muito problemático. Agora uma ação é como aconteceu exatamente porque ele mexe-se mais depressa. Sim, e não, cai bué rápido. E as nuvens também, sabes? De repente abriu, fechou e andava eu, estava atrás do edifício a fotografar e de repente tinha cliente do outro lado. Ia olhar a luz. E vou eu correr, chego lá, ponto a câmera, tiro uma foto, já foi assim, sério. Pronto, tem coisas deste género. Quanto tempo demoras a fazer o enquadramento? Depende, de uma forma geral, tipo para virar um minuto. Tipo, tuc. Sim, fotografas geral, ligado ao computador? Não, tudo não na... tether, tudo espreitas pelo viewfinder. Sim. Agora ajuda, não é? Já estás com dificuldade em vir ao perto, não? Nada, zero. Mas tens que 40, não é? Sou máquina, 41. É um jovem, ok. Eu é que já estou a ficar velho. Estás nos 50. Eu agora ainda bem cá uso viewfinders eletrónicos, senão andava de óculos. Não, e tem dioptrias e vou lá espreitar para ver as fotos. Brincadeira. Esquece.
Que 3 elementos procuras sempre antes de tirar a foto? Ora, que só três elementos é que eu escolho para tirar a foto? Olha, a luz é primeiro, porque sem ela não consigo fotografar, não é? Depois, a sombra, luz e sombra, são duas coisas que eu gosto. E depois, sim, claro, o objeto em si, a arquitetura, para mim é primordial também. Às vezes, e se calhar também sim, uma quarta, vamos fazer isso, não uma quarta, só para as pessoas, acho que depois a parte de uma pessoa vive aquele momento, não é? Quando eu estou a fotografar, eu tenho uma intenção, e às vezes essa intenção pode ser reforçada com a adição de uma pessoa, e com a luz e com a sombra mais a pessoa, temos o... Pessoa, ou pode ser também um objeto Pode mais ser um objeto, pessoal sim, que um carro, que liga aquilo às umas pessoas, botas, não é? umas botas. Não tens uma no Instagram Yeah. que eu tinha, que era uma bota, que foi um sucesso também, não é? Porque é uma casa no meio do campo, faz sentido as botas existirem, não é? Exatamente, ou seja, dá um elemento humano a um Sim. objeto e há ali uma ligação, conta um bocadinho da história também do espaço. Portanto, storytelling, luz e sombra. Luz e sombra. A sombra é importante. Vou a este sítio é para fotografar quando o sol estiver ali para fazer aquela sombra aqui, que é mesmo que a risquinha a bater ali, não é? Portanto, para dar Ou às vezes um proporção. contraluz que vai aumentar a silhueta, a forma, tanto da pessoa como da... Chegas a andar doido, feita barata, tonta. Espera aí, Sim. que agora tenho que ir para ali. Sim. Não é fotografar a casa, agora começo aqui numa ponte e depois vou até ali. Não há essa... É assim, de uma forma geral, acontece isso. Porque há momentos do dia em que a luz... E há quartos de banho, são quartos de banho. Quartos, de uma forma geral, a não ser que entre o sol direto, são normais, não é? Prontos. Por isso, podes fotografar a qualquer hora e aí podes fazer um circuito sequencial. Mas, de uma forma geral, sim, eu procuro sempre andar ao lado do sol, ou de costa, ou o sol de costas de mim, não é? Ou a 45 graus, para mim são os dois. Claro que depois gosto também de arrojar e tê-lo às vezes de frente. Assumir as silhuetas quando a forma o permite, quando a vista o permite. E depois há aquela foto que tem a necessidade de ser àquela hora, sim, para dar aquele pequeno pormenor, não é? Tu tens hero shot e usas isso? Não. Não há a foto. Que na de casas dá, não é? Aquela, sim, que se vê a casa inteira, pronto. Se formos fazer um estudo sobre isso, e nós fizemos isso, existe as zero shots. Normalmente eu não me identifico com elas, ok? Por isso é que o meu Instagram também é assim um bocado... Tem uma curadoria diferente, pronto. Não é aquela fotografia de arquitetura em que de repente vês a casa, de uma foto vês a casa. Isso era o que o fotojornalismo me transmitia, mas eu acho que a arquitetura é muito mais do que o próprio volume da casa. As histórias que foram contadas lá dentro, são os pequenos gestos que me interessam muito mais, que o arquiteto fez ou que a própria pessoa intervém na arquitetura, a forma como ela vive o espaço. São estes pequenos gestos que me interessam muito mais do que propriamente o todo, não é? Porque o todo é quase... é o que tu vês, tu identificas-te logo, não é? Tipo, olha, a casa é isto, tem um betão, tem madeira, tem um telhado, não tem telhado, tem vidros, ok. Então, mas eu se mostrar só um pormenor gráfico em que vês isso tudo, mas não percebes como é que é a casa, exatamente. Eu acho que as pessoas vão ficar curiosas em descobrir a casa e vão, por consequentemente, procurar mais informação. Eu acho que isso é muito mais interessante. Uma dica simples de composição que pode transformar completamente uma fotografia de arquitetura. Uma dica simples, tipo... Para mim é menos é mais, não é? O menos não é mais para ti. Sim. Uma dica simples de composição que permita mudar a fotografia de arquitetura. Para mim é quebrar as regras. Eu faço sempre aquela fotografia típica que os arquitetos desenham, os alçados, não é? Essa é aquela foto segura, não é? Que eu já evito fazer. Faço-a normalmente no fim. Em vez de ser a primeira, faço-a no fim. Que é, primeiro vou deixar-me fazer as minhas coisas. E depois, ok, agora vou fazer a foto que vai funcionar, mas em vez de fazer ao contrário. Muitas pessoas fazem o seguro. Ok, esta está, agora vou-me divertir. E eu faço ao contrário. Até para me sentir estimulado. Porque senão, tipo, boring. Pum, ok, agora o que é que eu vou fazer daqui? Já estou triste porque comecei mal. Eu quero começar muito bem e depois ir crescendo. Dá muito mais gozo. Até porque... Às vezes eu procuro mesmo a fotografia e quando a encontro estou ali até achar mesmo que ela está no ponto e que muitas vezes não está, não é? Pronto, já depois chego ao computador e era 2 milímetros para o lado, mas está lá. Pronto, a ideia está lá, a intenção está.
Dizes muitas vezes que o espaço tem que falar contigo. O que é que isso realmente significa? Queres que o espaço fale comigo? É isso. Eu não consigo chegar a um espaço e fotografá-lo em 5 minutos. Não consigo. Tens que esperar que ele Eu fazia comunique, exercício né? com os meus alunos, que era, olha, você agora vou-vos fechar aqui dentro de uma sala, de cada um ficar numa divisão, façam 10 fotografias diferentes. E havia deles que 2 minutos depois estavam a sair. Não é? E havia deles que estavam lá 1 hora e tal dentro. A pessoa não consegui, só fiz 2. Assim, pronto, este gajo é inteligente. Pronto, este interessa. Os outros, amigo, ou és muito bom e consegues estar primeiro a fazer coisas incríveis, ou então não vale a pena. Porque é isso, porque o espaço muitas vezes não é direto, não fala diretamente contigo. Não é? Como nós estamos aqui há 1 hora e tal, se calhar. Podíamos ter feito esta conversa em 5 minutos e íamos embora. Yeah. Qual é o gozo disso? Nenhum. Não é? Que experiência é que tu te levaste aqui? Yeah. Nenhuma. Vamos uma conversa, olá, bom dia, tchau, boa tarde. Pronto. E não é isso que eu acho que devemos trazer partido do espaço. O espaço tem que dizer muito mais do que isso. E é isso que eu acredito. Eu gosto de estar lá e de o sentir. Às vezes as pessoas ficam assim, para mim está tudo bem. Eu assim, pá, tá. E eu ando, a câmera, nem sequer peguei na câmera e continuo a andar pela casa. Eu, está tudo bem, ele não está a fotografar. Eu, sim, eu já vou pegar na câmera, já tem calma. Mas às vezes estou a chegar, já estou a tirar a câmera porque estou a ver uma luz e eu tenho que a fazer no stand que isto vai fugir e tanto. Pronto, agora vamos vir a casa. Pronto, também tenho essas questões. Isso é incrível. Surreal. Isso acontecia-me tanto nas sessões dos carros, do tipo, eu estar assim. E os gajos, está tudo bem, eu está. Mas o carro está ali, eu está bem. Olha, põe lá o carro ali. Oi, exato. E o gajo está a virar o carro. Para, mas disseste para pouco. Para quieto, sai do carro. Mas sai, tipo, a luz bateu-lhe, estás a ver o ângulo, tipo, é mesmo ali. Estás na zona, tipo, em transe, a ver. E os gajos, sem ter a câmera na mão, a olhar para o vazio. E imagina, isto estava. E eles, nada, estou aqui a falar e à espera que o espaço também diga qualquer coisa, tipo, mas agora não está bom, está quase, meu, pera. Lembro-me uma vez de uma sessão para a Porsche, ali na Marina de Cascais, lá o carro era para a fotografia para os 70 anos, aniversário da Porsche, 70 anos, na Marina de Cascais. E o gajo queria fotografar com o sol nas costas, com 2 Porsches, um clássico e um GT3, porque dizia Marina de Cascais. E eu estava a merda e tal, e não sei o quê. E o gajo está tudo bem e tal, não sei o quê. E aquilo começou ali a crescer dentro de mim, a foto estava a ficar, sol de costas, sombras zero, estás a ver? As sombras a entrar, as luzes a entrar no carro, à direita, aquilo não via sombras, não percebias a forma, não. E eu espero, entretanto vou à aplicação e começo a ver, bem, isto o sol vai estar no sítio, eu entretanto fui ver onde é que queria fazer a foto. E então chegou ali a hora e disse assim, bem, olha, fazemos assim, eu faço a foto que tu queres, mas não aparece o meu nome em lado nenhum. O gajo, é assim, então mas como é que queres fazer foto? Eu quero fazer a foto ao contrário, para o outro lado, virado para a Baía de Cascais. Está bem, então vira. Viram aquilo tudo, eu faço a foto com o telemóvel, mostro ao gajo, é isso. É mesmo. Pronto, tirei a foto, nisto estava o diretor da Porsche dentro de um Porsche que não estava fresquinho, e o gajo estava com outro iPad, que eu tenho 2, ou seja, o gajo recebe as fotos que eu tiro, até apitou no carro, meteu a mão de fora, é isto mesmo, e eu, pronto, mas tive que esperar ali pelo momento, estás a ver, porque o sítio a falar comigo, isto aqui não funciona nada, porque era uma agência de comunicação, tem umas ideias, não é? Depois na prática eu ando ali na luta, também lutas com isso de conversar com os gajos, vamos antes fazer assim. Sim. Eu tenho a facilidade do meu cliente, felizmente, me deixar fazer o que eu quero, ok? Eu ouço, se elas dizem, eu gostava de fazer assim, eu vou-te fazer, está tudo bem, eu faço, mas depois vais ver que aquilo que eu te vou dar de comer é muito melhor. Exato. Porque a vantagem também da forma como eu tenho o meu negócio é que a curadoria não é só minha. Eu fotografo para mim, mas também estou a fotografar para eles, ok? E eu estou a pensar em múltiplas hipóteses de uso das imagens, que eles muitas vezes não estão a ver. E é essa a minha função, porque vem da questão de fotojornalismo, de trabalhar com agências, e eles criam tudo e mais alguma coisa, de vários ângulos, e é isso que eu faço. A minha preocupação é que no fim haja conteúdo documental daquele espaço. Porque hoje o edifício está, amanhã pode eclodir, não é? E aquilo é a última coisa que existe
à face da terra do edifício. Por isso eu vou fazer o máximo que consigo. Por isso eu sou daqueles que fotografo mesmo muito. Ia-te perguntar, em média, Eu, sei lá, 1400 fotos, mais ou Disparos? menos. Sim, se levar as duas câmaras pode chegar aos 1800. faz handheld também? Não, Nenhuma? pá, raramente. Nada, tudo sempre ali tribal. Sim. E quando levas duas, porque é que fotografas mais com duas câmaras do que com uma? Opa, porque de repente começas a fazer uns pormenores, que normalmente os arquitetos... Estás uma com a tilt sheet 24 sim, e depois... estou com uma 70-200, uma coisa do género, não é? Para ir buscar um talho. Mas também em tripé. Pá, às vezes sim, tento. Pá, às vezes pela praticidade da coisa, não. Levo sem tripé, porque andar com 2 tripés é uma loucura, não é? Não faz muito sentido. Mas uso muito raramente por isso, porque sinto que começa a perder... É muito rápido, não é? Começa a perder o rumo. Que depois, a curadoria como é feita pelo arquiteto na minha plataforma, ele acaba por escolher. Sim. Não é? Eu depois valido a informação, se gosto, se não gosto, discutimos ali algumas coisas quando é necessário às vezes, mas de uma forma geral chegamos a uma coesão. O tripé ajuda também a ser mais calmo, mais lento. Tu és Sim. acelerado. Sou, Yeah. tenho muita energia. Estás a ver? Tanto que Estou-te a eu não bebo começar café, a conhecer. Eu não bebo café nem nada por isso, porque se eu bebo café ninguém matura. Eu falo muito e mexo muito e não sei o quê. Pronto. E quando não estou é por todo doente. Há vídeos behind the scenes, coisas que se possam ver. Fomos fazendo algumas coisas, a Mónica às vezes vai comigo para isso. Pá, Isso está onde? Está por aí alguns. Até alguns Instagrams. Instagrams por aí, sim. Há até uns behind the scenes. Mas pô, nós vamos fazer mais coisas dessas. Nós estamos a produzir... Online, ensinas alguma coisa, cursos, Não, nada? vamos. Então fiquem atentos, não é? Fiquem atentos, vamos. Mas antes disso, se quiseres, posso já divulgar. Eu estou a fazer uma plataforma para fotógrafos para gestão de negócios de fotografia. Olá. Ok? Basicamente do zero. Quem nunca fez um negócio, entra, faz tudo lá. Espetáculo. É uma plataforma. Boa. Por isso acho eu que vai acontecer até ao final do ano, se tudo correr bem. Até ao final de 2025? E posso também contar a história. Eu andava com esta ideia desde 2017, pá, e no meu bloco de notas tenho lá em 2017, ou 16 ou 17, que gostava de fazer isto. Pá, e nós já chegamos ao ponto de ter contratado, eu mais um amigo temos contratado uma empresa de programação, ter iniciado o projeto, mas aquilo nunca mais acabava, né? E o dinheiro era sempre... E aquilo, pá, na altura, o orçamento que nos deram foram 250 mil euros para produzir um software. Não é? E nós fomos... Pronto, vamos começar pelo desenho. E aquilo era sempre dinheiro a sair e não acontecia nada, não é? E nós, vamos isto e disto, e desistimos. E agora, com a inteligência artificial, eu percebi que consegues fazer tudo. Sozinho, mandas fazer. Tudo, sozinho. E então comecei a fazer. Então, de brincadeira, e a plataforma está minimamente funcional. Tem o básico, como é óbvio, depois há de se melhorar. Depois manda-me qualquer coisa sobre isso. Vou. Porque eu posso não estar atento, não sei se isso vai... Aqui não vai aparecer, né? Nas tuas redes. Vais criar tudo novo, tudo separado. Não vamos criar nada. Como assim não vamos criar nada? Depois vês. Caramba, chegas a inventar. É inteligência. Está bem, é artificial ou é inteligência só? É inteligência artificial. Pois. É inteligência. Mas não vais ter páginas de Instagram, não vais fazer comunicação sobre o negócio? Em princípio não vais precisar. Não vais precisar? Como é que as pessoas vão saber que existe? Publicidade. E aonde? De redes sociais. Pronto. Mas não precisas de uma página... Não precisas ter... Sim, não precisas de existir. Está bem. Mas tens de ter uma conta meta para... Sim, provavelmente será a minha, não é? Provavelmente será a minha. Para fazer os anúncios. Para fazer os anúncios, tens que identificar algum lado, não é? Mas sim, mas a ideia é canalizar para simplesmente um site. Ok, logo direto para o site. Sim. E lá dentro. Vamos ser assertivos. Olha, putos, toca a ficarem atentos. Como é que quem te segue, como é que vai saber? Vai Estou preocupado com isso, meu. Não vai, não. Já temos nome, não podemos dizer nome, nada. Temos nome, já temos marca registrada. Então já podemos dizer. Não. Também não. Que caralho. Vai ser tudo top secret. Então vai ter que passar por mim. Vais saber. Então fazemos assim. Quando sair, fazemos outro podcast. Está bem. E vens cá explicar como é que funciona. Combinado. Ou um vídeo de YouTube. Ou eu vou ter contigo e fazemos um vídeo sobre para os meus alunos cenas e coisas. Está bem. Que é para não teres que ficar. Bem, tu também vieste cá a Lisboa. Estou sempre cá. Estás sempre aí, tens sempre clientes. Uma semana, passo sempre aqui 2-3 dias. Por acaso, desta vez só vim hoje porque era suposto vir ontem fazer um trabalho e ter dormido cá e hoje, pronto. Mas como ontem foi cancelado, teve a chover. Não, aquilo não foi chover. Exato. Aquilo foi dilúvio total ontem, foi loucura. E então foi cancelada a sessão e por consequência só vim hoje.
Impecável. E vou para Olha, cima até parabéns pelo teu trabalho, parabéns Obrigado, Vasco. pela tua energia. É a malta assim que a gente precisa. Estou Pá, bué satisfeito de ter encontrado um padre que prega mesmo a minha missa. Pá, não foi Duarte. O Duarte está ali e vai abanar com a cabeça. Não é aquilo que eu sempre digo. E pá, fiquei parvo do tipo, olha, afinal estou sozinho neste mundo. Não tá, A cena do negócio, tudo, e a proatividade e acreditar nas coisas, é isso mesmo, tem que ser assim. E pelos portugueses, e eu quando vi ali português, fiquei tipo, é isto mesmo, arquitetura portuguesa. Pá, eu sou bué, é uma luta com as marcas para os gajos virem cá fotografar a Portugal e usarem os fotógrafos portugueses. Pronto. E um dos objetivos deste podcast foi conhecer, porque eu sempre tive esta conversa, mas depois perguntava, olha, conheces o Ivo? Qual Ivo? Aquele ganda... E eu não, e a caganda nódoa, então não conheço as pessoas. Portanto, também foi uma cena de conhecer a prata da casa, digamos, e tenho conhecido, como sabes, já vamos em quase 50 podcasts, 50 malta que eu até fico doido. E fico bem orgulhoso porque os tugas dão-lhe bué da forte. Fazemos tudo muito bem. Estamos a fazer coisas muito fortes. E esta história da inteligência artificial também está a ajudar. Estamos a saber aproveitar. Sinto que o tuga... eu aí, por acaso, acho que ainda estamos um bocadinho atrás. Acho que os brasileiros são muito mais à frente que nós. Acho que já perceberam que isto é um negócio. São muito mais abertos até na questão da formação. Nós não somos muito fechados, não é? Tipo, isto é um negócio, eu não quero ensinar isto a ninguém. Sim, nesse aspecto, pronto. sim. E eles não, abrem o jogo todo, está tudo bem, prontos. E na inteligência já estão muito, muito mais à frente que nós. Sim, mas também são mais que a gente. Certo, sim, é mais fácil. E a concorrência é mais forte. Tens 200 milhões de gajos, né? Nós somos 10. É mais calma. Eles têm que se mexer e depois é assim, então tem um país com algumas dificuldades e vem na internet e na inteligência artificial trabalhar no mundo inteiro sem sair de casa e trabalhar com outras moedas também. Certo. Portanto, nós somos os luxos do euro, não é? Nós estamos aqui no euro, embora estamos no cu da Europa a levar na pá, né? Com os preços das casas, os ordenados e etc. E eu não estou a ver como é que isto vai mexer, porque é assustador. Tens de subir os preços, tudo tem que subir. Tudo tem que subir, por proporção. Tem que subir. Não, mas o pior é que tu vais lá fora e os preços das merdas é exatamente os preços de Lisboa. Certo. Sim. Algumas coisas não são, sim. mas as outras são. A nível de turismo, por exemplo, tu seres turista em Lisboa, seres turista na Alemanha, é exatamente. Viveres na Alemanha e ires ao supermercado é mais caro. Okay? Os ovos são mais caros do que os nossos. Okay? Sim, o café é mais caro, as bebidas são mais caras. São mais caros. Mas como turista, exatamente. Sim. As casas, pronto, e depois os carros são mais baratos, não é? Nós pagamos mais impostos, em Espanha são mais baratos, tudo mais barato, ganham mais. Portanto, enfim, olha, não vamos acabar em down, vamos em desgraça, que nem vale a pena. Mais uma vez, obrigado por teres vindo. Quando precisares de qualquer coisa aqui em Lisboa, de um estúdio para fotografar, uma coisa qualquer, que precisares, não tenho tilt shifts, mas tenho Canon com fartura. Se precisar, já exatamente. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Vasco.